compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a apresentação aqui, né? Sim, dona. Beleza. Ai, eu preciso abrir minha câmera, porque senão... Ó o João. Beleza. E aí, João, tudo certo? Que se eu não abro minha câmera, eu acabo que não apareço aqui no vidinho, na gravação depois. Então, só para me sintonizar, vocês conseguem me ver também ou não, quando eu compartilho a tela assim? Dá para ver sim, dona. Beleza. Ótimo. Então, partimos. Gente, a gente vai seguir, então, falando sobre os tipos de material genético, né? O tipo de DNA, o tipo de RNA e os processos que o material genético sofre, tá? Vou fazer uma rápida revisão para quem não acompanhou a outra aula, mas ela também está aqui no canal. Ó, já estou toda fazendo merchan, hein? Para quem não acompanhou a outra aula, vamos retomar um pouquinho, porque a partir disso a gente vai se aprofundar nos processos do material genético. Então, para quem não acompanhou, a gente está falando dos eucariontes, quem tem material genético dentro do núcleo. Aqui está uma foto para vocês. Quando a cromatina, né, quando o material genético ele está organizado, ele recebe o nome de cromossomo, e aí, para a gente se sintonizar, cada cromátide desse cromossomo vai ser uma cópia idêntica de um lado e de outro, tá bom? Então, todo o material genético que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro, e essa cópia foi feita lá na intérfase, antes da divisão celular. Com o material genético organizado, fica fácil de estudar a bioquímica dele, a estrutura dele. Então, falando de estrutura de DNA, ele é composto por vários nucleotídeos. O que seria um nucleotídeo? Uma unidade fundamental para a formação do DNA. E ele é composto do quê? Está aqui na tela, ó, um grupo fosfato, essa bolinha, né, PO4, 3-, um grupo fosfato, que é o que vai formar o corrimão da escadinha, né, a fita do DNA. Um açúcar do tipo pentose. Então, lembra que eu disse para vocês, né, são 2 açúcares. A desoxirribose, quando a gente estiver falando de DNA, e a ribose, quando a gente estiver falando de RNA. Então, essa casinha, essa pentose, ela pode ser de 2 tipos, né? O açúcar do DNA e do RNA são diferentes. E um grupo base nitrogenada, que na aula passada a gente deu um olhar focado nas bases nitrogenadas e a gente descobriu que são 5 tipos de bases nitrogenadas. A timina, a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. E quando a gente estava vendo um pouco da história do descobrimento da molécula, a gente viu que a dupla hélice, esse modelo de DNA dupla hélice foi descoberto, foi montado, né, pelo Watson e pelo Crick, dentre outros cientistas, formando, então, essa dupla hélice. As bases nitrogenadas é que vão formar os degraus dessa mini escada. E lembra, galera, como é que acontece essa regra de Chargaff? Quem se liga com quem através de quantas pontes de hidrogênio? Quem é que pode retomar isso aí para mim? Lembra do truque? Porra, dona. Qual a primeira letra do alfabeto? A e... Nossa, como é que era? A se liga com? E depois, qual a terceira letra do alfabeto? Cedo. E C vai se ligar com quem? Se A e C não se ligam, quem é que sobra, galerinha? Vamos lá. Lembrando. É C com G, né? G, não é? C com G. C com G. E A se liga com? T. T. Isso. Então, ó, gente, não esquece disso. Olha a dica. A com T, C com G. A com T se ligam por meio de 2 pontes de hidrogênio e C se liga com G por meio de 3 pontes de hidrogênio, tá bom? Então, aqui no desenho, ó, se eu tenho 3 hidrogênios,
eu tenho C se ligando com G a partir de 3 pontos de hidrogênio. Aos microfones, por gentileza. Alguém chegou aqui. E quando eu tenho 2 pontes de hidrogênio, então eu vou ter A se ligando com T, adenina e timina se ligando através de 2 pontes de hidrogênio. Galera, para quem não estudou isso da semana passada para agora, vale a pena. Pega o caderno lá no Classroom. Eu já deixei para vocês as minhas apresentações de slides. Hoje eu quero apresentar alguns vídeos disso daqui funcionando, né? Então, estudem, busquem no YouTube outras videoaulas sobre o assunto, porque daqui por diante os nomes pioram, os processos vão ficando mais complexos e eu preciso de todo mundo na mesma página para a gente poder entender isso. Show de bola? Então, vale a pena pegar o caderno aí, voltar nas suas anotações, voltar no que você já anotou, escreveu, para a gente poder seguir a partir disso em diante, tá bom? Vamos seguindo, então? Eu trago para vocês a tabela da diferença entre DNA e RNA. Os caras são diferentes, são 2 tipos de material genético, tá? Então, com relação ao tipo de açúcar que a gente já viu, o açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Qual que é o formato deles? O DNA tem formato de dupla hélice, esse que a gente já estudou também, e o RNA tem um formato de fita simples. Então, ele não é pareado como o DNA. O RNA, ele tem formato de fita simples, tá bom? Pareamento das bases, e aí lembra sempre da dica. A com T, através de 2 pontos de hidrogênio, e C se liga com G, por meio de 3 pontos de hidrogênio. O pareamento do RNA ocorre apenas na transcrição, ou seja, o momento de fabricação desse RNA. Por quê? Se ele é uma fita simples, esse pareamento vai acontecer apenas quando ele estiver sendo formado, e depois o RNA ele vai ter outros jeitos, outros formatos que a gente vai estudar ainda nessa aula. Então, o que é importante de notar? O pareamento no RNA, para a formação do RNA, a adenina se liga com uracila. Então, se na composição do material genético tiver U, você já vai saber imediatamente que ele é um RNA e não um DNA. Por quê? No DNA tem a base timina e no RNA quem vai ter é a uracila. C com G continua igual no pareamento para RNA, beleza? E aí, quando os cientistas começaram a estudar os RNAs, eles perceberam que existem, né, 3 tipos de RNA. E todos os tipos de RNAs são formados a partir do DNA pelo processo de transcrição. O processo de transcrição a gente vai estudar ainda nessa aula, mas vai ser um pouquinho mais para frente. Então, se a gente entende que RNA é uma mensagem genética, essa mensagem genética ela foi feita a partir do DNA que está em todas as nossas células. E, galera, é interessante a gente estudar isso, entender isso, que a gente começa a entender o funcionamento, por exemplo, do nosso próprio corpo. Então, vamos pegar aquela ideia da hereditariedade. Se eu tenho um olho azul, por exemplo, eu vou ter que fabricar uma proteína, vou ter que fabricar a cor do meu olho lá dentro da célula. Quem é que tem essa informação? O DNA. Quem vai executar essa informação? O RNA. Tá bom? Então, a gente vai aprender agora os diferentes tipos de RNA e como eles contribuem para a fabricação das características que são hereditárias, que estão lá codificadas no nosso DNA, tá? Então, falando sobre as diferenças entre um e outro, eu acho importante trazer sempre para vocês, ó, as referências, né? Então, sempre trazer sites confiáveis, imagens de estudos científicos, que acho que isso acaba dando um embasamento melhor para as informações que a gente coloca aqui na aula. Então, essa imagem, tem gente tentando entrar aqui na sala, vamos lá. Voltando, galera. Essa imagem eu tirei, ó, do Instituto Nacional de Pesquisa sobre o Genoma Humano.
E vale dizer que o Brasil foi um dos 9 países que estavam, né, nessa pesquisa, decodificando o genoma humano. Então, foi o projeto Genoma, mundialmente conhecido. Aí lá tinha Japão, Estados Unidos, Alemanha, estava o Brasil envolvido. Então, pesquisa de ponta para poder decodificar toda a sequência dos 46 cromossomos humanos, tá? Então, hoje em dia, a gente já sabe qual a sequência, a com T, C com G, de todos os nossos cromossomos, e isso foi uma pesquisa muito grande, que envolveu bastante gente, e possibilitou para a gente descobrir qual que é o código genético da nossa espécie. Então, lembra, mensagem genética, né? A genética, ela está decodificada em bases nitrogenadas. Show de bola? Então, o projeto Genoma, que ajudou a decodificar toda a sequência de bases nitrogenadas da nossa espécie. Olha aqui, ó. Então, a diferença entre DNA e RNA. O DNA é essa dupla hélice, composto pelas bases nitrogenadas C e G, A e T. E aqui a gente volta também na nossa outra aula falando sobre as bases púricas e pirimídicas. Ó, uma sempre vai se ligar com outra. Então, aqui eu tenho uma púrica, uma pirimídica, uma púrica, uma pirimídica. Show? Ligadas aqui por pontos de hidrogênio. O RNA vai ser uma fita simples. E olha a composição de bases dele. A citosina com a guanina normal, C e G, e A vai se ligar com U. Então, interessante, se você tiver uracila na composição de um ácido nucleico que você não sabe qual é, isso com certeza vai ser um RNA, porque a uracila só tem na composição do RNA, em comparação com o DNA, que tem timina, beleza? Então, aqui, ó, RNA, a gente percebe que ele é uma fita simples, ele não tem duas entrelaçadas, é uma fitinha só, e ele é, portanto, mais simples e dividido em 3 tipos. Os tipos de RNA é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, lembra que eu disse para vocês que são 3 tipos de RNA e cada um tem a sua função. O RNA mensageiro, ele vai carregar uma mensagem específica. Que mensagem é essa? A mensagem genética, que vai sair do núcleo e vai ser transformado, né? Vai ser lido, decodificado em uma proteína. Então, o RNA mensageiro, ele vai carregar essa mensagem. É a sequência de bases nitrogenadas que foram produzidas pelo DNA, tá? O RNA transportador, então, pelo próprio nome, né? Mensageiro, leva mensagem. Transportador, transporta, carrega aminoácidos de um lado para o outro. Esse cara, ele vai ajudar na fabricação da proteína também. E o RNA ribossômico, ele é o próprio ribossomo, é o tipo de material genético que compõe o próprio ribossomo. Esses 3 caras, eles trabalham e funcionam juntos, tá? Eles vão atuar ali na tradução, logo a gente vai ver os processos do material genético, que é a fabricação das proteínas. Galera, aqui eu gosto de fazer uma provocação para vocês, né? Eu vivo falando sobre o estilo de vida, né? Do veganismo, do vegetarianismo, do não consumo, do excesso de proteínas. E esses caras, os RNAs, vão contar para vocês do porquê que a gente não precisa ingerir tanta quantidade de proteína. Porque a gente mesmo produz as nossas proteínas, tá? E é nesse mecanismo que a gente vai ver na aula de hoje que a gente produz as nossas proteínas, tá? Então, o excesso de proteína gera doenças cardiovasculares, enfim, entre milhões de outras. Não estou aqui para militar sobre veganismo, mas quero explicar que a gente produz as nossas proteínas. E toda a vida, seja planta, animal, fungo, todo tipo de vida tem esse mecanismo de produção de proteínas, tá bom? Então, a vida está associada a essas cadeias polipeptídicas, que são as proteínas. Show de bola? Gente, vocês estão me acompanhando até aqui? Bom, estamos indo, Dora. Vamos lá, então. Vamos estudar cada tipo de RNA, o que ele faz, qual é a estrutura dele. Então, o primeiro deles é o RNA mensageiro. Então, o mensageiro, ele é produzido a partir da transcrição do DNA e ele vai levar a mensagem genética do núcleo para ser decodificada no ribossomo.
a mensagem genética será lida para fabricar proteínas. Então, o que é de fato essa mensagem genética, né? A sequência de bases nitrogenadas que está lá no DNA, ela vai ser copiada, ou melhor, ela vai ser transcrita para um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro leva essa sequência para fabricar uma proteína. Então, pegando o exemplo aqui que eu estou usando, né? Se a pessoa vai ter olho azul, as células do olho da pessoa precisam produzir essa coloração. Como é que ela vai estar... como é que a célula vai saber que tem que produzir cor de olho azul? A mensagem genética está lá no DNA dessa pessoa, que vai ser transcrita num RNA mensageiro, que vai ser lida pelo ribossomo e vai manifestar essa característica genética depois no seu fenótipo, beleza? Então, como que é a informação genética? Aqui eu trago para vocês um RNA mensageiro. Então, galera, eu tive bastante dificuldade em achar imagens que representassem essas coisas em português, tá? Então, a maioria das imagens vocês vão ver tá em inglês, porque são as informações mais confiáveis, mais fidedignas. Todas essas imagens eu peguei no Google mesmo, tá? Como é que é a informação genética? A cada 3 bases do RNA mensageiro, a gente vai ter o que a gente chama de códon. Lembra, a gente está falando de código genético, então um códon são 3 bases nitrogenadas. E isso vai facilitar a leitura lá pelo ribossomo. Então, eu tenho aqui um RNA mensageiro e eu tenho aqui, ó, 3 bases configurando um códon. Mais para frente, a gente vai falar sobre o código genético ser degenerado e essa questão da produção de proteínas. Então, por agora, a cada 3 bases, eu tenho um códon. A cada 3 bases do RNA mensageiro, eu vou ter um códon de informação genética que vai produzir um aminoácido. Show? Logo, logo nos vídeos, vocês vão ver como é que isso vai ficar mais claro, tá bom? Vamos receber quem está chegando atrasado aqui. Beleza. Conseguiu conectar o Gabriel, que bom. Nossa, dona, não sei se alguém mais travou, mas para mim deu uma travada foda agora. Mas que parte você parou, João? Na parte dos códons, você falou que cada 3 ia dar um có e cortou. Isso. A mensagem genética, ela é lida de 3 em 3 bases nitrogenadas. Não tem problema, Gabriel, tá tudo certo. A Ana avisou que você ia demorar. João, então, voltando. A cada 3, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Sobre a informação genética, né? A cada 3 códons, a cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho um códon. Então, o ribossomo, ele vai ler de 3 em 3. 3 bases nitrogenadas, eu tenho um código, né, genético, uma informação para codificar um aminoácido. Pegou a ideia, João? Peguei, dona. Então, ó, são 3 bases nitrogenadas, eu vou ter um códon. Mais 3 bases nitrogenadas, eu vou ter outro códon. Mais 3, eu vou ter outro códon. E isso daqui é a informação genética que chega no ribossomo para ser lido e ser fabricada aí a proteína. Show? Podemos... Dona. Oi. Podemos seguir para o próximo tipo de RNA? O próximo tipo de RNA é o RNA transportador. O RNA transportador, ele vai levar os aminoácidos até o ribossomo para serem unidos, né? Para serem lidos e unidos, formando uma proteína. Cada aminoácido é a estrutura fundamental, aqueles tijolinhos que vão formar uma proteína, também chamada de cadeia polipeptídica. Então, veja, tem similaridade entre os nomes, né? Na aula passada a gente falou de cadeia polinucleotídica, porque eram vários nucleotídeos formando um DNA. Aqui a gente está falando de cadeia polipeptídica, porque são vários aminoácidos formando uma proteína, beleza? Então, os nomes aí que os biólogos gostam de dar para essas substâncias químicas que são fabricadas ali dentro das nossas células.
Ô, João, se travar de novo, você me avisa que eu volto e explico de novo, tá bom? Beleza, dona. Então, vamos seguir aqui no RNA transportador. Olha que bacana, gente. O mecanismo no qual isso funciona é muito perfeito. Ó, quais aminoácidos eles levam? O RNA mensageiro e o RNA transportador, eles se ligam de maneira complementar, como se fossem chave e fechadura. A cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, temos um anticódon do RNA transportador. Eu não sei se essa imagem ficou pequena para vocês acompanharem aí, mas eu vou apontando aqui conforme eu for falando. Aqui embaixo, ó, a gente tem nessa linha o RNA mensageiro, que foi feito a partir do DNA lá no núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele vai ser lido pelo ribossomo, que ainda a gente não está colocando ele aqui. Mas o RNA mensageiro, ele tem a cada 3 bases, um códon. Então, 3 bases, um códon. Aqui está sendo lido o códon GAG. E cadê o RNA transportador? Ele é essa chave toda aqui, ó. Essa chavinha toda é um RNA transportador. E o que vai fazer ele se ligar especificamente com aquele códon? A mensagem anticódon, que ele carrega aqui nessa ponta, ó. Então, se a mensagem, né, no RNA mensageiro, se o códon é GAG, o anticódon trazido pelo RNA transportador é o CUC, tá bom? E aqui vai estar, nessa terminação aqui, ó, nessa pontinha do RNA transportador, é que vai estar o local de anexar o aminoácido. Então, o aminoácido, ele vai estar geralmente preso aqui nessa parte superior, tá? E aí, a depender da mensagem, vai ser um ou outro aminoácido. Show de bola? O que é importante dizer? Códon, anticódon se ligam de maneira específica para poder trazer os aminoácidos importantes para aquela proteína. Tudo bem? Então, se eu falo de anticódon, eu estou falando de RNA transportador. Se eu falo de códon, eu estou falando de RNA mensageiro. E logo vocês vão entender, vocês vão poder ver o funcionamento disso aqui nos vídeos. Daqui a pouco eu já solto os vídeos aí para vocês. Até aqui. É tipo uma rede, dona. Oi? É tipo uma rede de perto esse negócio, então. Uma o quê? Uma rede? É? Eu prefiro entender como um USB, tá ligado? Tem Entendi. o computador vai ter o buraquinho e o USB vai encaixar certinho ali. Então, a mensagem, né, códon, anticódon, é meio como que a ligação de um USB, macho fêmea, assim, pá. Beleza? Entendeu? É assim. E aí, agora a gente vai para o terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico é o que constitui o ribossomo. Então, ele é o próprio ribossomo em si. Essa organela, ribossomo, então a gente estudou isso lá no primeiro bimestre. Essa organela é responsável pela fabricação das proteínas do nosso corpício. O ribossomo realiza o processo de tradução, ou seja, fabricação de proteína. Então, são 3 os processos, né, que a gente vai ver: a duplicação do DNA, a transcrição, que é a fabricação do RNA, e a tradução, que é a fabricação de proteínas. O ribossomo, o RNA ribossômico, ele é dividido em 2 partes. Uma estrutura, né, que é mais leve e uma estrutura que é mais pesada. Que aí as duas se encaixam para poder formar a proteína. Logo vocês vão ver isso funcionando ali nos vídeos. Então, como é que acontece a fabricação de proteínas no nosso corpo? Olha aqui, imagem mais completa. Vamos lá. Aqui, em verdinho, tem o RNA mensageiro, que veio do núcleo com a mensagem genética. Aqui em marronzinho, eu tenho o ribossomo. Então, a parte pequena, a parte leve, a parte pesada do ribossomo. E aqui dentro, nessa chavinha, eu vou ter o RNA transportador, trazendo os anticódons dessa mensagem. Recorde de participação, hein, galera? 23 alunos aqui. Cadê? Tá, beleza. Voltando.
Então, para quem não acompanhou a aula até aqui, a gente está gravando essa aula para vocês assistirem depois completinha e eu vou disponibilizar isso no meu canal, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no canal. 500 inscritos até o fim da semana, hein? Daquelas blogueirinhas. Gente, seguindo aqui, ó. Aqui dentro do ribossomo tem o RNA transportador com o anticódon dessa mensagem genética. E aqui em cima, ó, está sendo formada a proteína. Então, de acordo com a leitura dessa mensagem genética, eu estou unindo, o ribossomo está unindo os aminoácidos, formando essa cadeia polipeptídica, também chamada de proteína. Beleza? Funcionamento disso aqui, a gente vai ver agora nos vídeos. Beleza? Até aqui, gente, dúvida? Questionamento, crise existencial? Não, tá de boa, por enquanto. Por enquanto, tá de boa. Então, eu vou deixar o... Ana, estão perguntando o nome do seu canal de novo aqui no chat. Bora lá, então. Peraí. Eu não vou parar de compartilhar a tela, porque aí fica... Boa, Giovana. Se você não é inscrita, se inscreve, compartilha com toda a família aí. Boa. Quero chegar em 500 inscritos até o final da semana. Isso mesmo, galera. Compartilha. Ah, tem muita coisa legal. A aula da semana passada eu já deixei na íntegra lá para vocês. Tem a palestra com a Carla do Project 3. Tem algumas curiosidades. Tem os meus estudos sobre a lei do tempo. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisadinha lá. Show de bola? E agora, para a gente poder... Vocês continuam vendo a minha tela compartilhada, né, gente? Vocês estão vendo aqui minha pasta? Sim, Dona. Beleza. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 vídeos bastante rapidinhos que vão explicar o funcionamento dos RNAs, mensageiro, transportador e o ribossômico. Antes disso, eu quero passar um vídeo que é super rápido, é meio que um pedacinho de um documentário, falando sobre o material genético e a função dele no nosso corpo. Bora lá? Eu queria só saber se vocês ouvem e conseguem ver aqui o vídeo. Não dá para ouvir bem. Até levei um susto quando começou o vídeo. Ah, então tá bom. Então, a depender desse código genético que molda o nosso corpo, a gente vai ter célula de osso, do cabelo, da língua, do músculo, da pele. A informação genética está lá dentro do núcleo e vai formar os diferentes tipos celulares. Beleza? Então, agora a gente vai entender como é que acontece, né, essa transmissão de mensagem do DNA para configurar uma célula diferente ou uma proteína diferente. Os áudios são os melhores, né? Então, esses vídeos eu também peguei aqui no YouTube, tá? Tem por aí, só procurar e assistir esses modelos 3D do funcionamento das células. Então, ele vai como se desse um zoom, né? Penetrando e entrando nas camadas aí celulares, cai na corrente sanguínea. Aqui temos algumas células. Não são células sanguíneas, tá? São células que estão ali naquele tecido da pele. E aí, ele vai entrar lá dentro do núcleo para poder mostrar para a gente. E o que tem dentro dos núcleos, galera, dos eucariontes? Material genético, né? Então, nesse caso, o material genético ele já está todo organizado. Lembra, o material genético se organiza formando cromossomos antes da divisão celular. Então, tá aqui, ó, os cromossominhos todos pareados já antes da divisão. E aqui ele vai dando um zoom e vai levar a gente para entender a estrutura do cromossomo, né? Do material genético, no caso do DNA. Então, cada uma das cromátides é formada por uma fita de DNA bastante espiralada, bastante condensada, e aqui ele vai descondensar para a gente poder entender. Olha lá, desenrola um fiozinho, e cada fiozinho ainda está enrolado em mais outro fiozinho, e aí a gente tem o DNA.
dupla hélice, né, com a regra de Chargaff funcionando, A se liga com T, C se liga com G. Então, aqui um esquema bem bonito. Aqui, pessoal, ele vai falar um pouco, né, vai mostrar sobre o processo de duplicação do material genético. Como a gente ainda não viu a duplicação, eu vou pular e vou colocar ali sobre a transcrição, tá? Então, aqui tem o material genético e vai acontecer agora a transcrição de um gene, olha lá, ó. Essa cara aqui, ó, é uma enzima. Então, logo adiante, a gente vai aprender que para poder formar um RNA a partir do DNA, esse DNA ele precisa ser transcrito. Para transcrever o DNA, eu preciso abrir a dupla hélice para fazer a cópia de um lado só da dupla hélice. Então, quem abre a dupla hélice é a helicase. É uma enzima que quebra as pontes de hidrogênio e vai abrir a dupla hélice. Então, aí, a helicase abriu a dupla hélice, quebrando as pontes de hidrogênio. Sai a helicase e entra uma enzima que a gente vai chamar de RNA polimerase. Polimerase, né? Ase é enzima e polímero vai ser essa cadeia de nucleotídeos que vai ser formado aí, que vai formar o RNA. Então, essa enzima é a RNA polimerase. E ela vai fazer o quê? Regra de Chargaff. Ela vai copiar, né? Ela vai transcrever, na verdade, esse DNA que está aí embaixo, formando uma fita única de RNA mensageiro. Então, ó, tá fazendo a regra A com U e C com G. Então, nesse caso, galera, para a formação do RNA mensageiro, já não usamos mais a timina, tá? No RNA, sempre a uracila. E se tiver o T ali, ela vai grudar o Azinho normal. Então, sai. Essa fita que foi formada aqui é o RNA mensageiro e ele vai levar essa mensagem para ser lida pelo ribossomo. Então, agora o RNA mensageiro sai do núcleo. Sai do núcleo e vai ser lida pelo ribossomo. Olha que legal. No processo que eles chamam de tradução. Esse cara aqui, ó, é o ribossomo. Eles representam ele, né? A parte maior, a parte menor. E agora vai acontecer a tradução, ou seja, a fabricação de uma proteína. Eita, professora, é assim mesmo? Olha que legal, gente. Aqui no RNA mensageiro tem o códon. Esse T em verde vai trazer o anticódon, que é a sequência complementar dele aqui. E aqui em cima vai estar preso, naquele lugar que eu falei para vocês, o local de anexo de um aminoácido, está preso o aminoácido verdezinho. Então, a tradução nada mais é do que a leitura da mensagem genética e a formação da proteína. Então, olha só. A leitura, ela é específica, né? Então, códon, anticódon, vai trazendo os aminoácidos necessários para formar ali a proteína. No final da tradução, vai ter um código de stop, né? Então, no início, tem sempre um código de start, de início, e no final, um código de stop, para parar a produção de proteína, quando esse RNA mensageiro já estiver sendo lido. E aí, a proteína está formada aqui, depois de ter lido, de ser lida, né? Pelo ribossomo. E aí, ela sai e vai para onde ela tem que ir, né? Se ela vai produzir proteína no olho, na saliva, enfim, no osso, e aqui a gente vê, né, a mensagem já, o fenótipo já expresso, né?
o olho, a cor de olho que foi decodificada por aquela mensagem. Tudo bem? Assim fica bem mais fácil de a gente entender, né, galerinha? Como é que acontece a tradução e a leitura dessa mensagem genética. Para a gente finalizar, eu tenho um outro vídeo aqui também em inglês, mas tem a legenda, qualquer coisa eu vou traduzindo, sobre a tradução, sobre a produção da proteína. Vocês continuam me vendo, continuam me acompanhando? Tá dando para entender aí? Tá de boa, Dona. Pode continuar aí que tá suave por enquanto. Por enquanto, que tá começando a dar uns, né? É que a gente ainda vai aprofundar nesse estudo, tá, João? Beleza. A gente vai aprofundando ali. Opa. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. Então, ela está falando que para fazer a tradução, né, para fazer a proteína, vai precisar de uma molécula de RNA mensageiro, de um ribossomo, RNA transportador, e esse fator é o fator final aqui de liberação, né, quando informa que a proteína está pronta, está feita. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has... Então, galera, a gente sempre brinca, né, aquelas piadas de biólogo. O sentido da vida é sempre 5 linhas, 3 linhas, ó, porque a tradução acontece nesse sentido. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eukaryotic mRNA. Ó, então, começa no 5 linhas e vai para o 3 linhas. Convencionou-se chamar assim, tá? O início do RNA mensageiro de 5 linhas e o final do RNA mensageiro de 3 linhas. Então, a gente brinca que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Piada de biólogo. The substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation. Então, ó, o sítio de iniciação, o sítio de start vai sempre ter a mesma, configuração genética, sempre a mesma sequência de bases, beleza? tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon. Então, olha só, a sequência de start vai ser sempre o G, que vai configurar a metionina. Então, o RNA transportador vai trazer o anticódon para isso. Então, se no mensageiro eu tenho A, no transportador eu vou ter U. Se no mensageiro eu tenho U, no transportador eu vou ter A. Se no mensageiro eu tenho G, no transportador eu tenho C. E isso vai formar a chave para poder formar, para trazer esse primeiro aminoácido aí para a proteína. To which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. Então, aqui ela traz algumas informações um pouco mais específicas, tá, gente? Mas é só para vocês irem vendo como é que a leitura da proteína, né, a leitura da mensagem genética vai acontecer para formar a proteína.
The methionine is then transferred to the A site amino acid. A função do ribossomo é ir colando um aminoácido no outro para poder formar a proteína. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. Depois que o RNA transportador deixa o aminoácido aqui, ele sai para buscar outro, caso tenha a mesma sequência, né, ali no RNA mensageiro. Então, o transportador, ele só transporta, deixa e vai embora. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Então, ó, quando ele encontra o código de stop, quer dizer que a proteína está pronta e ela pode, né, cumprir sua função onde quer que seja. Aí o RNA mensageiro volta para o núcleo, o ribossomo fica ali esperando uma próxima mensagem para ler e os transportadores já vão trazer novos aminoácidos. Bem legal, né, gente? Vou fechar isso aqui. Agora eu queria saber de vocês, com essa explicação e com os vídeos, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa, trazer algum questionamento, alguma curiosidade? Tá dando para acompanhar? Sim, tá bem Tá explicado. dando sim, Dani. Tá sim, Dó, tá de boa. Gente, e isso é muito da hora. Quando você entende que isso está acontecendo no seu corpo, ou que isso aconteceu em algum momento, para formar a sua cor de olho, a sua cor de pele. Então, por exemplo, uma pessoa negra que tem bastante melanina na pele, mielina é outra coisa. Uma pessoa que tem bastante melanina na pele, quer dizer, a informação genética da célula estava lá, ela produziu bastante RNA mensageiro, produziu bastante melanina e o resultado é a sua pele de uma coloração mais morena, beleza? E isso está configurado no nosso DNA. Para a pessoa ser, sei lá, ruiva, tá a sequência genética lá no DNA dela que vai configurar a proteína de cor ruiva no cabelo, no olho, enfim. É muito interessante a gente entender a relação entre os tipos de RNA e as características genéticas que se manifestam na gente depois, né, quando o nosso organismo está sendo formado. Isso é muito sensacional, porque isso vai dar a chave para a gente entender algumas doenças, né? Então, quando, por exemplo, está acontecendo a transcrição do RNA mensageiro, tem o DNA, está formando o RNA mensageiro. Se a RNA polimerase se engana, erra uma base nitrogenada ali, se ela troca uma base nitrogenada ali, isso pode ter consequências sérias para a pessoa depois. No sentido de que ela pode ter intolerância a alguma substância, né? Ter alergias, então intolerância à lactose, ao glúten, alergia a corante, alergia a qualquer outra substância, né? Enfim, tem milhares. E aí a gente pode conseguir saber a origem disso. Legal? Mas a aula ainda não terminou, beleza? Podemos dar sequência? Bora lá, Dona. Vocês não estão vendo meu compartilhamento, né? Não. Então, eu vou começar aqui a compartilhar. Agora vê? Agora sim, Dona. Obrigada. Então, agora a gente entendeu como acontece a tradução. Esse processo aqui, vocês viram ele animado através dos vídeos. E aí, a gente tem que vários outros processos vão acontecer com o material genético. Sabendo já que o material genético é responsável por todos os processos celulares, por todas as nossas características hereditárias, a gente vai estudar agora como é que é o processo de duplicação desse DNA.
que aconteceu lá na intérfase, antes da mitose e da meiose, lembra disso? Que o material genético ele precisou ser copiado. Então, como é que isso aconteceu? A gente vai entender a transcrição de uma maneira mais profunda e a tradução é isso que a gente acabou de ver, né? Mas a gente vai entender detalhes dela. Então, os processos do material genético. A partir do DNA, que é copiado, transcrito e traduzido, ocorre a síntese proteica. Então, aqui a gente tem o DNA. Para poder acontecer a divisão celular, ele precisa ser copiado ou duplicado. Para poder produzir proteína, então, ele precisa ser transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteína. Então, são esses 3 processos que a gente vai estudar também: a duplicação, a transcrição e a tradução. Beleza? Então, a gente começa aqui com o processo de duplicação do material genético. A duplicação é a cópia de DNA, que acontece antes das divisões, antes da meiose e da mitose, que é o nome da fase da intérfase. Lembra disso? A intérfase é subdividida em 3 fases, né? G1, gap 1, S de síntese e gap 2, ou G2. Então, é lá na síntese, na segunda etapa da intérfase, que vai acontecer a duplicação do material genético, tá? Antes de duplicar esse material genético, é preciso abrir a dupla hélice, porque uma coisa que está, né, sei lá, vou usar aqui de exemplo, uma coisa que está toda enroladinha, vai ser difícil de eu conseguir saber onde eu começo e onde eu termino. Então, vai precisar abrir essa dupla hélice. Já disse a vocês, então, a enzima responsável por essa abertura é a helicase. Tudo que termina em ase é enzima, e aqui hélice. Beleza? Então, ela vai quebrar a dupla hélice. Como é que eu vou quebrar a dupla hélice? Eu vou quebrar as pontes de hidrogênio que ligam um lado da hélice no outro, né? Então, as pontes de hidrogênio são ligações relativamente fáceis de serem quebradas, e uma vez que o DNA está aberto, é possível copiá-lo. Então, aqui eu trago uma imagem, ó. Esse triângulo amarelo seria a helicase, e ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que ligam os 2 lados aqui do DNA. Beleza? Então, ela vai rompendo as pontes de hidrogênio e o DNA vai se desespiralando, vai se abrindo. Show, galera? Para isso acontecer, eu preciso, então, que outra enzima venha e copie esse DNA. Então, vamos continuar aqui na duplicação. A enzima que realiza a cópia do DNA é a DNA polimerase. Então, ó, ase, enzima, polímero vai formar aquelas cadeias, tanto de nucleotídeos quanto de aminoácidos. Então, a DNA polimerase, ela vai trazer os novos nucleotídeos para poder formar as novas fitas de DNA. A DNA polimerase gruda novos nucleotídeos na fita original, seguindo a regra de Chargaff. Obrigatoriamente seguindo a regra. Se ela erra um par de base, você vai ter uma anomalia genética depois. Beleza? Esse mecanismo, ele tem que ser perfeito. Tanto que a DNA polimerase, ela passa fazendo a correção se caso ela errou em alguma letrinha ali do código genético, tá? Então, a DNA polimerase, ela vai copiar as 2 fitas. Quando o DNA está aberto, ela passa copiando uma, depois ela passa copiando a outra. Essa duplicação do DNA é considerada semi-conservativa, pois o DNA formado será composto por uma fita original do DNA e uma fita nova feita pela DNA polimerase. Então, ó, como que é essa duplicação semi-conservativa? Eu tenho aqui a fita original de DNA, a helicase passa abrindo e depois a DNA polimerase gruda em uma fita e vai copiando ela, depois ela se gruda na outra fita e vai copiando ela. Como é que ela vai copiando? Ela vai trazendo os nucleotídeos necessários para fazer a complementaridade, né? A com T, C com G. E isso faz com que esse novo DNA aqui, ó, ele tenha uma fita original e uma fita nova, formada pela DNA polimerase. E esse DNA aqui, ele tem uma fita original
e uma fita nova formada pela DNA polimerase. Isso é duplicação semi-conservativa. Você conserva uma fita do DNA original e a outra vai ser nova. Beleza, galerinha? Beleza, dona. Deu para entender até aqui? Deu, tá. Nossa, tá bem de boa até. Bem de boa até. Tá. Então, vamos entender esse processo aqui na prática. Eu vou voltar no mesmo vídeo e a gente vai ver ali como é que a DNA polimerase e a helicase funcionam. Eu parei de interromper a minha tela com vocês? Parei, né? Parou, dona. Então, aqui, ó. Eu vou sem áudio agora, tá? Quer dizer, sem áudio do vídeo. Aqui está o DNA, então vai acontecer a duplicação. Para poder duplicar, a helicase passa abrindo a dupla hélice, ela quebra as pontes de hidrogênio e abre a dupla hélice. Vai ficar, ó, uma fita de DNA original para cada lado. Então, DNA original. Agora vai entrar a enzima DNA polimerase. Então, aqui ele já mostra simultaneamente uma DNA polimerase copiando embaixo, uma DNA polimerase copiando em cima. Ela vai trazendo os nucleotídeos de acordo com a regra de Chargaff. Mas vocês conseguem perceber aqui, ó, que tem uns errinhos aqui, ó? Então, depois ela passa de novo, corrigindo para ter certeza de que essa cópia, nessa duplicação, ela está exata, para não haver erro na genética dessas novas fitas. Isso é a duplicação semi-conservativa, beleza? Ô, dona, mesmo com essa volta dela para conferir, ainda assim consegue deixar alguma coisa para trás? Então, 99,9% dessa cópia é exata, porque senão a gente não estaria aqui enquanto humanidade, né? Então, essa cópia, ela é exata, ela precisa ser exata para que depois as novas células, elas sejam idênticas, né? No caso da mitose, para que essas células sejam idênticas à célula que as originou, beleza? Entendeu, dona? Mais alguma dúvida, pergunta, gente? Tá tudo certo? Tá sim. Muito bem. Então, como eu gravei essa aula, eu vou deixar ela disponível no YouTube para vocês. E eu vou encerrar por aqui já, para poder dar tempo de disponibilizar para vocês esse material lá no Classroom. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Vou ver esse vídeo aí umas 5 vezes, hein?